Olá, povo desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais uma Maestria Quântica. Solta a vinheta. Hoje é sexta-feira, dia de estudo de caso e, como você já sabe, eu trago as mandalas dos meus alunos para que a gente possa junto dar uma olhada nesse entendimento, né? Ampliar o olhar para aquilo que foi, a princípio, né, entendido por quem está começando a estudar. Tá bom? A mandala tá aqui em cima para que vocês possam acompanhar e eu vou ler aqui o que o meu assistido colocou, tá? O meu aluno. A pergunta foi se eu vou conseguir trabalhar em breve com terapia holística. Essa minha aluna, ela é terapeuta, né? Ela fez uma formação recentemente de terapeuta holístico. Ela tem uma outra atividade, ela é muito feliz nessa outra atividade, mas ela entendeu que agora é hora de dar um passo diferente e ela quer se dedicar à área de terapia holística e ela quer saber o que o baralho diz para ela em relação a isso. Então vamos lá, o que ela entendeu? A carta do objetivo, vamos de novo, gente. Carta 1, objetivo, é a carta aqui do momento presente, da energia presente, é a carta do meio. A carta superior é o que existe de favorável para a questão. A carta da parte de baixo é o que tem contra. A carta da esquerda é o conselho que vem do passado. E a carta da direita é o futuro próximo, tá? Então vamos lá, a carta do momento presente saiu a carta dos peixes. E ela entendeu o seguinte: terei prosperidade e reconhecimento no meu trabalho. A carta superior é a carta favorável, a carta da casa. Minha estabilidade, eu tenho estabilidade, mas ainda assim me sinto insegura. A carta do que não teria contra, a carta do buquê, que precisa vencer os percalços que teria, né? A carta do conselho, né, do que está na esquerda, saiu a carta do cavaleiro e ela disse que seria insegurança do marido dela em relação no processo de aceitação dessa transição de atividade, tá? E a carta da torre, que é a carta do futuro, seria olhar mais para cima antes de fazer essa mudança, olhar mais de cima, ter uma visão mais ampliada para poder para fazer essa transição. Tá? Esse foi o entendimento dela. Agora eu vou colocar o meu entendimento. E eu fiz algumas anotações aqui para que eu possa passar para vocês, para eu não esquecer. Então a carta 1, a carta dos peixes, ela sim fala de fluxo financeiro. Então tá dizendo para ela que sim, que é favorável, vai trazer dinheiro essa transição. Mas mais importante que o dinheiro, a carta dos peixes vem falando de concretização, de materialização, que esse projeto é um projeto que ela já vem alimentando há mais de um ano. E que agora está na hora dela colocar isso em prática, dela concretizar essa transição. Porque ela fica esperando o melhor momento e tal, e esse melhor momento nunca chega, né? Então tá na hora de, não, é isso que eu quero fazer e é o que eu vou fazer agora. Vou fazer essa transição, escolher a forma mais suave, mas sim começar a agir, começar a colocar na matéria, na fisicalidade, essa transição de trabalho, tá? O que ela tem de favorável é a carta da casa. Então vamos lá. A carta da casa, como favorável, está dizendo que ela vai ter o apoio da família para essa transição. Que isso é muito importante. Fiquem atentos a isso, porque tem uma pegadinha aqui dentro dessa mandala. Então a carta favorável, a carta 2, vem dizendo o seguinte: sim, você vai ter o apoio da sua família, você vai se sentir acolhida nesse processo, né, de transição de uma profissão para outra. Você vai se sentir segura, né, nesse processo, com esse apoio familiar. A sua família vai junto com você nesse processo, tá? E aqui eu anotei o seguinte, né, que ela vai ter o apoio da família, e ela havia dito que essa carta traria estabilidade. E uma observação: a carta da casa, ela traz segurança, ela traz acolhimento,
mas ela não traz estabilidade. A carta que fala de estabilidade é a carta da âncora. Não vamos misturar os significados. A âncora estabiliza. A casa traz segurança. São questões diferentes, tá? Aí nós entramos na carta 3, né? O que tem contra. E aqui saiu a carta do buquê. A carta do buquê fala de amadurecimento, ok? Então, qual a minha interpretação? Ela tem a formação, mas ela não coloca em prática as técnicas. Então, ela vai passar... Isso é uma coisa que ela tem contra, que ela vai precisar aprimorar a parte prática das técnicas. Exatamente por essa falta de utilização, né? Ela vai ter que trabalhar um pouco mais essa prática, porque isso ainda precisa ser aprimorado, tá? Ela precisa amadurecer esse processo, né? De como utilizar as técnicas, de testar as técnicas nela mesma, de começar a trabalhar as técnicas com outras pessoas, porque a prática traz a perfeição. Então, ela precisa desse processo de amadurecimento das técnicas para começar a atender, e que isso precisa ser para agora, tá? O conselho, aí a gente entra na pegadinha. O conselho é o que vem do passado para a situação presente. E aqui saiu a carta do cavaleiro. E como ela entendeu, né? Ela entendeu que seria uma insegurança do marido dela, porque a carta do cavaleiro fala sim, né? Do marido, do pai, né? Do homem mais importante do nosso núcleo, né? Do namorado e tal. Então ela entendeu como o marido dela, a representação do marido dela. Mas não é. Por que não é? Olha lá em cima do que está favorável. Se eu tenho a carta do núcleo familiar como extremamente favorável a essa transição, eu não posso ter o marido dela numa posição de insegurança em relação a essa transição. Entende? Então, o que essa carta, o que essa figura quer dizer? Masculina, olha que é do passado e é um conselho. Isso é importantíssimo, você entender a posição das cartas. Qual a casa que aquela carta tá? O que aquela posição traz? Qual é a energia daquela posição? A energia dessa posição é uma energia de conselho. Então, não é uma energia do que tá contra, por exemplo, como a carta 3. A carta 4 é o conselho. Então, o que vem dizendo? Né? E é do passado, é algo que já vem acontecendo e que precisa ser visto e utilizado como facilitador para o processo, né? Então, a carta do cavaleiro aqui fala do processo dela entre o mental e o emocional, que ela precisa encontrar para o atendimento holístico, que ela precisa encontrar esse equilíbrio entre a razão e a emoção, para que ela possa verdadeiramente se conectar com os processos dos seus assistidos. Ele é uma pessoa extremamente racional. A carta do homem está mostrando pra gente. O homem é o yang, é o racional, é o objetivo, é a ação, né? A força, tá? E o yin, que é o feminino, ele é mais emocional, ele é mais introspectivo, ele é mais analítico, né? Ele é mais emoção mesmo, é mais água, né? E aqui a carta do cavaleiro vem chamando atenção para isso, dessa necessidade de trabalhar esse excesso de yang para o trabalho terapêutico, porque o terapeuta, ele precisa ser receptivo, e o receptivo é a polaridade feminina, né? A polaridade masculina, ele é mais da ação. Então, o acolhimento do assistido, porque quando você trabalha como terapeuta, você trabalha com pessoas que estão em dor, em sofrimento. Então, você precisa desse olhar mais amoroso, mais acolhedor para esses assistidos. Então, esse é o conselho, né? Ao invés de você trazer para o marido, né? Que até poderia, mas nesse caso não cabe,
né? É trazer esse olhar, esse equilíbrio entre a razão e a emoção, para que você possa se conectar verdadeiramente com os assistidos, com os seus assistidos. Que você possa ter esse olhar amoroso, né? Esse comportamento acolhedor das dores das pessoas que vão te procurar. E a carta 5, a carta da torre, a carta do futuro próximo. Então, o que essa carta vem dizendo? A carta da torre fala de construção e de desconstrução. E o que o terapeuta faz? Ele está sempre trazendo, né, para os seus assistidos esse olhar de você precisa desconstruir para construir. Mas aqui é um espelhamento dela. Então, o que o baralho está dizendo? Que você vai viver e precisa estar disposta a um eterno processo de desconstruir e reconstruir interno, né? De um processo de continuar estudando, de continuar adquirindo, né, uma evolução dentro, através dos estudos, de novas técnicas, né, do seu trabalho, da sua personalidade, da sua forma como agir. Porque o trabalho do terapeuta, ele depende exatamente dessa constante desconstrução daquilo que a gente acha que somos, né? Então, ela vai entrar nesse processo, né? Porque tá no futuro, de entender que ela vai estar permanentemente em construção, né? Se desconstruindo e reconstruindo, desconstruindo e reconstruindo. Mas que sim, é muito favorável, né? O momento, e é inclusive necessário que ela comece a fazer já essa transição, porque aqui tá o projeto de vida dela. A gente já sabe disso, o projeto de vida dela tá aqui e tá na hora de botar a mão na massa, e nós estamos precisando de mais curadores, não é? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você tem dúvidas, faça a sua pergunta. Se você tem um outro olhar para essas cartas, você deixa aqui, vamos compartilhar, vamos trocar informações. Grande beijo, gente. Tchau.